Fala galera, hoje aqui na plataforma do estudo a gente vai conversar um pouquinho sobre o capitalismo e o socialismo com o professor Pedro de Sociologia, e é isso aí. Roda a vinheta. Então professor, o que é o capitalismo e o socialismo? Então Aline, vamos lá, e vocês aí do YouTube em casa. Socialismo e capitalismo se costuma confundir com ideologias, e os dois não são propriamente ideologias, são grandes modos de produção. E o que é um modo de produção? É uma forma de organização social da vida. No modo de produção a gente inclui alguns conceitos: relações sociais de produção e uma superestrutura jurídico, político e ideológica, que envolve, por exemplo, o Estado, formas de consciência ou ideologia, algumas religiões, um conjunto de valores, um estatuto ético, moral. Então, o modo de produção é alguma coisa que envolve tudo isso. E os modos de produção, eles não são pensados por um conjunto de autores, de pesquisadores, de grandes teóricos, eles, a partir de então, se desenvolvem. Eles vão se desenvolvendo no embate entre seres humanos, entre grupos e classes sociais. Eu não sei se confunde um pouco, mas é legal a gente pensar no capitalismo como um grande modo de produção que começa a se desenvolver lá na crise do feudalismo, onde o feudalismo existiu como modo de produção na Europa. E da crise do feudalismo, na França, na Inglaterra, na Alemanha, começou a se organizar um outro modo de produção que ficou conhecido como capitalismo. Uma classe de grandes comerciantes começou a acumular muita riqueza, mais riqueza até do que a antiga nobreza feudal, a antiga classe dominante no feudalismo. E o socialismo? O socialismo, as primeiras experiências socialistas que a gente tem, que tiveram algum sucesso, aconteceram no século XX. A primeira e mais conhecida delas foi a Revolução Russa em 1917, liderada pelo Partido Bolchevique, que era uma fração do Partido Social Democrata da Alemanha. Mas a gente já teve outras experiências de organização do Estado e uma tentativa de reestruturação das relações sociais de produção já no século XIX. A mais conhecida delas foi a Comuna de Paris, na década de 70 do século XIX, que durou poucos anos, mas foi bastante importante. Além da Revolução Russa e da Comuna de Paris, a gente teve a Revolução Cubana, em 1959, que veio da longa insatisfação com a ditadura do Fulgêncio Batista em Cuba, e depois, a partir propriamente de 62, começam a se aprovar as primeiras medidas socialistas, ou seja, planificação estatal da economia, socialização dos meios de produção, elevação do salário mínimo. Além da Revolução Cubana, também a gente teve a Revolução Chinesa, em 1949. Com alguns avanços e recuos, ela existe até hoje, e a cubana também. Cada experiência socialista teve um conjunto de características. Então, explica pra gente a diferença fundamental do capitalismo e o socialismo. Perfeito, vamos lá. O capitalismo como modo de produção, quando ele começou a se desenvolver em algumas regiões da Europa, se generalizar como relação social dominante, o assalariamento, por exemplo, representou um avanço em relação às antigas relações sociais feudais, em relação às relações de servidão, em relação à relação que os nobres estabeleciam com os servos, a reprodução das elites no controle do Estado. Por quê? A partir do capitalismo algumas coisas surgiram. O assalariamento, então o trabalho deixou de ser servidão e passou a ser assalariado. O trabalho se liberta em relação ao antigo trabalho de servidão, em relação ao antigo trabalho de escravidão. Um outro avanço foi, por exemplo, que algumas revoluções, como a inglesa e mais tarde a francesa, imprimiram um conjunto de direitos políticos. Então, para escolher quem seriam os representantes, quem passaria a controlar os aparelhos de Estado, começou a se votar, né? Isso tudo é um avanço. Acontece que o sujeito central, o protagonista do capitalismo, não são os seres humanos, e sim o capital. Toda a produção da vida, ela direciona-se a ampliar em escala, em reproduzir-se em escala sempre ampliada o capital. Então, por exemplo, se uma dada sociedade, na América Latina, ela tem uma porcentagem muito grande de pessoas que passam fome, as empresas vão produzir alimentos não para satisfazer a fome, mas sim para ampliar suas taxas de lucro. Ou seja, por trás do lucro, mas sim para ampliar suas taxas de lucro. Ou seja, por trás do lucro existe uma massa de valor. Então, para ampliar a massa de valor. E isso é feito de várias formas. Isso pode ser feito tanto extraindo mais-valia num setor em que tem baixa composição orgânica de capital, ou trocando em miúdos que tem pouca tecnologia empregada, ou pode, por outro lado, ampliar a quantidade e a intensidade da tecnologia utilizada e você continuar extraindo uma massa maior de mais-valia, mas agora de trabalhadores especializados.
No final das contas, no final do processo de produção, as empresas que produzem alimentos, elas estão preocupadas em ampliar sua massa de lucro. E o socialismo? O socialismo é que está a diferença. Como o capitalismo ele produziu uma enorme quantidade, uma enorme divisão social, desigualdade social, em que uma pequena massa de pessoas, uma pequena quantidade de pessoas concentra muita riqueza e a grande maioria ficou sem nada, algumas pessoas, alguns grandes teóricos e o movimento dos trabalhadores começaram a lutar por reduzir essa diferença. E aí começou a se pensar as primeiras grandes ideias socialistas, e por trás delas, que transformou toda aquela luta do século XIX até do século XVIII num conjunto organizado e científico de ideias, foram Karl Marx e Friedrich Engels. O que eles fizeram? Eles propuseram nada mais do que uma teoria científica para criticar o capital. Então eles fizeram um grande diagnóstico da sociedade capitalista e descobriram isso que, de uma forma muito mais elaborada, é isso que eu acabei de explicar para você, que no capitalismo o capital é o sujeito e não os seres humanos. Socialismo, a produção social da riqueza, pelo menos do ponto de vista teórico, deve satisfazer necessidades sociais e não de valorização e acumulação de capital. Tá certo? Algumas experiências tiveram mais sucesso e outras tiveram menos sucesso. E para concluir, gente, assim, o socialismo ele tem nem 100 anos de existência. O capitalismo ele tem mais ou menos uns 400 e 500 anos de existência, como modo de produção. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, modo de produção envolve relações sociais de produção, mas envolve um conjunto de valores, um estatuto ético, moral, estético, uma forma de organização do Estado. Então, a superestrutura jurídica, política e ideológica e as relações sociais de produção, ou a infraestrutura material da sociedade. Modificar um modo de produção não depende da vontade de um grupo de pessoas, de um grupo de teóricos. Esse é um movimento constante de avanço e recuo, de embate entre classes e grupos sociais, de embate da própria luta de classe. As experiências que avançaram para o socialismo, elas tiveram alguns retrocessos. Por exemplo, a União Soviética durou 70 anos, a Rússia, que fez a Revolução em 17, ela avançou, depois hoje, no final da década de 80 e a partir da década de 90, houve uma apropriação privada do Estado e de algumas áreas econômicas. Então, o modo de produção que estava em transição, essa transição não se completou e voltou a ser um modo de produção capitalista. O que acontece é que modificar as relações sociais de produção é uma das etapas necessárias para a mudança de um modo de produção. A gente vive uma crise terminal do capitalismo. Se depois dessa crise a gente vai caminhar para um modo de produção socialista ou para uma outra forma de organização social, não tem como prever. A gente pode, como nas ciências humanas a gente sempre vê, pode traçar algumas tendências históricas, mas a gente pode, por exemplo, caminhar para a barbárie, para outras formas de fascismo e proto-fascismo. Tá certo? Não sei se ficou claro, pessoal de casa. Esse foi um resumo, muito resumo, do que é o capitalismo e do que é socialismo. Então, gente, vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o capitalismo e o socialismo. E é isso aí. Se inscreva no canal, dá aquele joinha maneiro. E é isso aí, obrigada.